Bem-vindo ao canal do Curso Bizu. Aqui você encontra a melhor preparação para a prova de título de especialista em cirurgia vascular. Antes da aula, deixe o seu like e comentário aqui embaixo e siga o canal do YouTube e o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Olá pessoal, tudo bem? Vamos retornando aqui depois desse break. Vou falar agora sobre ultrassom com Doppler na síndrome do quebra-nozes, ou a síndrome de Nutcracker. A síndrome de quebra-nozes é uma estenose na veia renal ocasionada pela compressão da mesentérica, artéria mesentérica superior. Ela faz um ângulo agudo com a aorta e pode ter essa compressão e aí gerar uma série de sintomatologias. A imagem do ultrassom básica que a gente vai ver aquela ali, a mesentérica, a aorta e a veia renal afilada no meio, chama Nutcracker ou quebra-nozes por conta desse dispositivo que usa para utilizar para quebrar nozes, né? Então é bem semelhante aí. Tem um corte angiotomográfico da mesma paciente, né, mostrando as diferenças de diâmetro aí em cada situação da veia renal. Bom, como eu disse, né, acontece essa compressão pela artéria mesentérica superior, tem uma redução do espaço para menos de 3 milímetros, o normal seria em torno de 10 até 14 milímetros. Existem alguns fatores que contribuem para isso, como pouca gordura no retroperitônio, às vezes a terceira porção do duodeno com comprimento 3 vezes maior da veia renal esquerda em relação à veia renal direita, a topografia mais alta da veia renal também é um outro fator, uma fibrose periaórtica, né, ou até mesmo uma pitose do rim esquerdo. Então, são várias situações que você acaba podendo comprimir, dificultar esse fluxo venoso em direção à cava, tá? É importante a gente diferenciar o fenômeno de quebra-nozes, né, que você identifica a compressão nas imagens, mas não tem nenhum sintoma, da síndrome de quebra-nozes, onde a pessoa vai ter dor sintoma pélvico ou lombar, né, ou renal, o compartimento renal. Então essa imagem tomográfica, eu sempre gosto de mostrar uma reconstrução, mostrando bem a compressão da veia renal ali pela mesentérica, né, onde o fluxo acaba equilibrando na renal às custas de um refluxo para a veia ovariana e ocasionando as varizes pélvicas, né? Então dá para entender bem aí como é que é a fisiopatologia. A apresentação, nós temos a síndrome de Nutcracker anterior, né, de quebra-nozes anterior, quando passa nessa situação clássica, né, em cima da aorta, né, entre a aorta e a mesentérica. O ângulo aortomesentérico é menor que 35, né? A Nutcracker posterior, quando você tem uma variação anatômica da veia renal, em vez dela ser anterior à aorta, ela passa posterior à aorta, né? E aí você pode ter também uma compressão e gerar uma síndrome de Nutcracker posterior, tá? Ou combinada, quando você tem uma veia renal anular, né? Aqui está um exemplo, ó, de uma veia renal retroaórtica, um exame que eu fiz de uma paciente, onde você consegue identificar o fluxo renal passando um pouquinho para a aorta, mas prioritariamente por uma lombar ascendente e também pela ovariana até a pelve, tá? A prevalência é pouco conhecida, né? Mas principalmente em mulheres, né? O mais comum em mulheres e mulheres magras, tá? Existem algumas indicações para nós pesquisarmos isso daí, principalmente em mulheres que têm dor pélvica crônica, dismenorreia, disúria, dispareunia, varizes pélvicas ou vulvares em mulheres pós-gestacional, né? Nos homens, suspeita em pacientes que têm varicocele, principalmente recidiva de tratamento de varicocele, em crianças com proteinuras tostáticas ou hematúria sem causa identificada, principalmente com pior exercício. Essa também é outra suspeita, tá? Como que nós vamos fazer a nossa avaliação, né, a técnica? O paciente vai estar em jejum, posição supina, o transdutor é o setorial de 2 a 4 MHz, o que a gente vai identificar, né, no corte transversal, bem na região epigástrica, abaixo do processo cifoide, nós vamos identificar a aorta, a cava, o tronco celíaco, o mesentérico superior e as renais. A imagem clássica que você vai ver é essa daqui, né, onde está a veia renal aqui, passando em direção à veia cava, entre a aorta e a mesentérica, tá? Num plano, você vai usar o color, né? Num plano transverso e longitudinal. No plano transverso, você vai identificar as mesmas estruturas, né? Que eu falei anteriormente, a veia renal, né? E o cruzamento da veia renal esquerda e a mesentérica superior e transversal e longitudinal. Você tem que medir nos dois eixos, né? Conforme está na foto aqui, né? Lá em cima, longitudinal no transversal. Tá? A medida do diâmetro antero-posterior da veia renal esquerda, ela deve ser feita em 2 pontos, tá? Aqui na maior diâmetro que você tem da veia renal e no ponto de cruzamento, tá? Então o maior calibre da porção hilar antes do segmento aortomesentérico
e o segmento de maior estreitamento. Você vai medir esses 2 pontos e vai fazer a razão entre eles. Tá? Depois disso vai passar para o Doppler espectral, né, onde você vai identificar a medida de pico de velocidade máxima, né, o VPS, na renal esquerda nos mesmos 2 pontos, tá? No segmento de maior calibre da veia renal, tá? E no segmento de maior estreitamento da veia renal. Vai fazer também a razão entre esse cruzamento e o segmento lar, tá? Maior calibre e maior estreitamento. A partir dessas medidas, você vai passar para uma avaliação do compartimento renal relacionado à circulação venosa, né? Você vai poder identificar varizes, vasos perirenais com dilatação dessas veias, até mesmo veias do sistema ásico você pode conseguir identificar. E o principal é a gonadal, né? Para ver se tem um escoamento desse compartimento renal para a pelve através de um refluxo da veia gonadal esquerda, tá? Esse paciente também pode ser pesquisado em relação a varizes glúteas e vulvares, né? E nos homens em varicocele. Às vezes varizes em membro inferior são originadas de ramo desse aumento de pressão, desse refluxo para a pelve, pode se comunicar com o membro inferior e gerar recidiva de varizes ou varizes atípicas nos membros inferiores que vêm lá de um nutcracker lá de cima.